né, com uma conjuntura difícil, mas a gente acredita na luta, acredita que tem um Deus que faz justiça por nós e que aquilo que for nosso vai vir para nossas mãos no tempo certo e no momento certo. Tá? Então, vamos continuar tendo credibilidade no nosso sindicato, independente da direção que esteja lá, porque o nosso é o nosso instrumento de luta e é com ele que a gente vai enfrentar essas medidas, todas essas afrontas aí que nós temos no ano de 2000 com muita luta, 2020, né, com essa reforma administrativa que vem aí, os ataques às universidades, os ataques aos aposentados, os ataques aos servidores públicos, mas nós acreditamos aí na luta, acreditamos na disposição de luta nossa, principalmente os nossos aposentados e pensionistas que estão na ativa, os nossos trabalhadores técnico-administrativos, aposentados e pensionistas que estão aqui. E dá início a nossa reunião com o doutor Rodrigo, a doutora Gabriele, que hoje para dar os informes sobre os passivos trabalhistas, 47%, e mais outros passivos trabalhistas, como o Vale Alimentação, os APHs, o PSS. Então, todas as dúvidas que nós temos em relação aos processos coletivos trabalhistas, tanto do CITUS, da assessoria jurídica do CITUS, como da assessoria jurídica do Dr. Rodrigo, a gente quer nessa reunião tirar todas as dúvidas, deixar vocês com bem clareza do que está acontecendo, quais serão os próximos passos em relação aos 47 e aos processos que estão aí em andamento. Eu queria pedir silêncio, que a gente prestasse bem atenção, porque informes jurídicos, qualquer descuido, você pode sair daqui com a má informação, uma informação que não seja verdadeira. Nós também estamos aqui com intérprete de Libras para conversar e dialogar com nossos técnicos administrativos que estão aqui e que estão sendo acompanhados pelo intérprete de Libras. Então é importante que tenha silêncio para que a pessoa que está repassando, né, repasse também as informações com muita clareza e firmeza, ok? Eu queria pedir uma salva de palmas para vocês. Eita, Jesus. Pronto, corre aí, meu amados. Pronto. Ó, gente, lembrar que aqui tem uma escadinha. Cuidado quando for descer, principalmente as pessoas mais experientes, viu, Santiago, que você está aí com a bengalinha, cuidado. Quando for descer, ó, a diretoria que está aqui, Luzia, você que é coordenadora dos aposentados, você que está aqui, preste atenção aí quando o pessoal vier para ajudar. Boa tarde, Ângela, o pessoal aí chegando. Bom, gente, nós vamos compor a mesa. Eu queria chamar a doutora Gabriele Roriz, que é a nossa advogada responsável pelos processos trabalhistas coletivos. Queria compor a mesa. Gabi. Eu queria chamar o doutor Rodrigo, também que já chegou, doutor Rodrigo Barreto, que vai falar sobre os 47. E a Cássia, representando aqui a coordenação administrativa, o Emanuel, a Cássia representando o jurídico, coordenação jurídica. Eu queria chamar a Toinha também aqui para vir para a mesa. Olha, da Mata, representando aqui a coordenação administrativa. E o Emanuel também. Não? Então, ótimo. Então, que eu vou passar aqui para o jurídico e você podia vir compor a mesa aqui com o pessoal. Ainda tem a cadeira aqui, Toiana, Toinha, venha para a mesa. Toinha da Mata. Dole uma, dole duas, dole três. Toinha! Vamos relembrar aí a festa do Natal, tá, gente? Bom, a gente lembra que isso aqui é uma reunião, aquela
que a gente faz todos os meses com o doutor Rodrigo, né, que a gente tinha parado um pouquinho, porque a gente queria ver qual seria o andamento do processo dos 47, que não estava andando, por isso que a gente não tinha mais tido aquelas reuniões regulares, até para que ele não viesse dizer o que ele já tinha dito no mês passado, né, porque a gente não vai mentir nem inventar de forma que não existe, certo? Mas agora, como nós temos novidades sobre os 47, e temos um encaminhamento já conversado com o doutor Rodrigo e a direção, que a gente vai trazer para vocês. Mas nós convidamos também a doutora Gabriela, que é a nossa advogada que está com os processos trabalhistas do Vale Alimentação, a Cássia vai dizer aí. Nós vamos iniciar com ela, ela vai dar os informes, certo? E a gente pede que não atrapalhem. Se você tiver alguma dúvida, você escreve. Depois que eles dois falarem, é que nós vamos abrir para o plenário fazer as perguntas e tirar as dúvidas, ok? Eu vou passar aqui o microfone para a Cássia, para ela dar continuidade aí e falar sobre os processos que a doutora Gabi vai relatar para vocês. E depois que o doutor Rodrigo, depois que os dois falarem, nós vamos abrir para perguntas e respostas, lembrando que nós temos um teto aqui nesse auditório até às 16 horas. Então, às 16 horas, nós vamos estar encerrando essa reunião e o único ponto de pauta hoje nessa reunião são as questões dos passivos trabalhistas, ok, gente? Tá todo mundo entendendo? Quero saudar os nossos técnicos administrativos em educação que estão nos assistindo pelo YouTube, o pessoal aí da UFC, da Unilab, da UFCA. Pedir o pessoal da UFC que estão aqui na Faculdade de Educação, na Faculdade de Direito, no Centro de Humanidades, aqui nos anexos, na Reitoria, na Prex, que venham para a Assembleia Geral, ou que venham para essa reunião, para que vocês possam também pegar todos os informes aqui que o doutor Rodrigo tem para nós, ok? E a doutora Gabi. Cássia, por favor. Bem, boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade, né? Vou passar agora o microfone para a doutora Gabriela, para justamente agora ela dar andamento dos informes dos processos que tramitam no Sintus. Oi, boa tarde. Pessoal, eu ingressei no sindicato, né, como setor jurídico, em setembro do ano passado. Para a gente foram passados alguns processos coletivos do sindicato e dentre esses processos eu estou aqui hoje para falar sobre 3, certo? O processo do Vale Alimentação, né, conhecido como processo do Vale Alimentação, e outros 2 processos que tratam sobre o PSS, ativos e inativos, tá? Esses 3 processos ficaram sob a nossa assessoria. São 3 processos dos anos de 98, 99 e 2000. Processos bem antigos, né? Acredito eu que a maioria que está aqui é de servidores aposentados, né? Pensionistas. Muitos deles estão aí incluídos nesses processos do Vale, do PSS inativos, não é assim? Então, aí querem saber como é que estão esses processos aí que são bem antigos. Todos esses 3 processos do Vale, do PSS, ativos e inativos, estão na fase de execução. Vocês já sabem disso, que são processos que já estão ganhos, já estão conquistados o direito lá na Justiça Federal e eles estão na fase de execução. O que é isso? É dizer que a UFC pague, faça o pagamento. Essa fase de execução, ela é uma fase também que passa por um procedimento longo, que significa o quê? Fazer os cálculos de ver quanto é que deve para cada um e depois que souber quanto é o valor que vai para cada um, expede-se as requisições de pagamento de pequeno valor, né? Requisições de pequeno valor, que são as famosas RPVs. Quando vocês já sabem que está na RPV, é porque está já para sair o pagamento. Acontece que, vamos começar aqui pelo do Vale Alimentação, que é o que envolve mais gente.
Esse processo trata exatamente de que a UFC, no período lá atrás, de 94 até 2001, não fez o pagamento do vale alimentação durante as férias e algumas licenças que a lei diz que é efetivo exercício, ou seja, ela tinha que pagar o vale alimentação, né? Então foi conquistado esse direito na justiça, agora está na fase de execução. No ano passado, em setembro, eu já falei para vocês, numa assembleia que aconteceu aqui, sobre esse processo, que a gente ingressou com a procuração nesse processo e começamos a saber como é que estava esse processo para começar a encaminhar as coisas. Naquela época, o que é que aconteceu? O processo, até hoje, está na fase de atualização dos cálculos. Já foi feito o cálculo lá atrás, só que vocês lembram que a UFC recorreu, teve uma diferença de cálculo, e aí teve todo aquele imbróglio, toda aquela demora. Nesse momento, está para atualizar os valores que lá em 2008 foram tidos como valores a serem pagos, não é? Mas atualizar não é uma coisa tão rápida assim. Por quê? Porque parte do pressuposto de que você tem os índices, você tem as informações atualizadas para poder fazer uma atualização monetária. Traduzindo, está lá na contadoria do fórum, certo? Está para atualização desses valores. E aí tem várias discussões dentro desse processo com relação a honorários. Só que o que é que eu fiz? Quando eu peguei esse processo, eu fui lá na vara e perguntei, por que esse processo não está andando? E aí ela disse, a servidora que me atendeu disse o seguinte, para a gente expedir as LPVs desses valores aqui, a gente precisa primeiro dessa atualização, segundo, a gente precisa da situação cadastral de todos os servidores que estão nesse processo. Quem são todos os servidores que estão nesse processo? Lembra que esse processo é de 2000, lá atrás? Quem são esses servidores? São todos os filiados que estavam lá atrás, em 2000. Então, todo mundo que estava lá em 2000 foi incluído. Ou seja, é um montante de mais de 2.000 pessoas nesse processo. E o que é que eu perguntei para a servidora? O que é que a gente pode fazer para desenganchar? Porque esse processo está enganchando, a gente quer desenganchar para fazer logo as RPVs para pagar esses valores, o vale alimentação para os servidores. Ela disse, olha, é o seguinte, aqui a gente precisa da atualização e a gente precisa que você consulte a situação cadastral dos servidores. E foi isso que a gente começou a fazer no finalzinho do ano passado, certo? Agora, nós destacamos, lembra que a gente encaminhou, quem estava aqui na Assembleia do ano passado sabe que a gente encaminhou de fazer um destaque de um funcionário do sindicato para ficar fazendo essas atualizações, porque isso é no site da Receita, cada CPF vai ser colocado lá para verificar a situação cadastral desse servidor, e aí nós estamos concluindo, já concluímos essa semana que a gente teve um recesso aí, né? Inclusive um recesso no próprio fórum, né, na própria justiça, ainda os prazos estão suspensos. E quais são os encaminhamentos do Vale Alimentação, que é para vocês ficarem por dentro desse andamento. A gente, essa semana, né, e na próxima, nós estamos concluindo aí tudo o que falta de informação para dar andamento a essas RPVs. Também, além dessa atualização cadastral, a gente já tem a atualização dos cálculos na agulha para que na próxima semana, por quê? Na próxima semana, porque até dia 20 está suspenso todos os prazos da justiça. Embora tenha encerrado o recesso, até dia 20 não está tudo normal, porque muito servidor está de férias, juiz de férias, enfim. A partir do dia 20 é que a justiça começa a andar normalmente, certo? Então, a gente já está com tudo pronto para quando for na próxima semana a gente já ficar lá no pé, na terceira vara, que é para encaminhar a expedição dessas RPVs, tá certo? Então, do Vale Alimentação, o informe é esse, tá bom? A gente já está fazendo o que tem que ser feito, né? Muita coisa era para a UFC fazer, mas a gente assumiu e a gente vai fazer porque a gente quer que saia esse RPV, tá bom? E é só deixá-los informados de que a gente está encaminhando, tá? Mais informações a gente
nas próximas assembleias a gente passa e a gente também está lá no jurídico para tirar qualquer dúvida que vocês tenham no cotidiano, no dia a dia, tá certo? Esse é o processo do Vale Alimentação. Eu vou passar para os outros dois que são mais rápidos, certo? O PSS ativo e PSS inativo. PSS ativos. O que é que acontece? Esses PSS ativos não envolve todo mundo dos sindicalizados. São só algumas pessoas que estão dentro desse PSS ativos, que é o quê? Foi um desconto de previdência social que foi feito lá atrás. Não era para ter sido feito. Aí o sindicato entrou com a ação, questionou, ganhou e está também em fase de execução. Só que ainda não foram feitas as RPVs, certo? A gente já peticionou no finalzinho também do ano passado para que essas RPVs sejam expedidas. Tem aí um probleminha também dentro desse processo com relação aos advogados que saíram, tem uma questão aí de para quem é que vai os honorários, enfim. Mas é uma questão secundária. A questão principal é a expedição das RPVs daqueles servidores que estão dentro do processo. Também é um processo que a gente está batalhando para ir lá e tentar, o máximo possível, cobrar a expedição dessas RPVs. Tá certo? PSS inativos, Gabriela. PSS inativos, aí já está mais avançado. PSS inativos já foram feitas muitas RPVs, já foram pagas algumas RPVs. No entanto, muitos servidores, alguns servidores não receberam RPV. Por quê? Porque o servidor faleceu. Aí tem que habilitar os herdeiros desse servidor para que eles recebam o valor dessa RPV no lugar daquele servidor que faleceu. Nós estamos, essa semana eu já protocolei algumas habilitações, certo? Nós estamos recebendo a documentação dessas pessoas que são herdeiras, são filhos, são esposos, enfim, desses servidores. Nós temos uma facilidade maior com as viúvas, porque são pensionistas, né? Consequentemente são sócios do sindicato, a gente tem esse acesso, tá? Mas ainda estamos levantando aí os herdeiros de quem era para ter recebido esses valores, tá bom? Então, assim, Vale, PSS, ativos e inativos, são esses os encaminhamentos, são esses os andamentos que a gente está fazendo. Qualquer dúvida que vocês estejam, será que eu estou nesse, será que eu não estou? Né? Será que eu estou nesse processo? Pode me procurar na segunda de manhã e na quarta à tarde lá no Situfse. A gente está à inteira disposição para atender justamente esses servidores que têm essas dúvidas com relação a esses processos antigos, para conferir se está o nome na lista, etc, etc. Tá bom? Então é isso, os meus informes são esses. Eu acho que eu vou passar a palavra para a Cássia para ir dar encaminhamento à nossa assembleia. É isso. As perguntas, vocês possam anotar aí que no final da fala do Dr. Rodrigo, a gente vai haver inscrição. A doutora Gabriela está propondo que a gente possa responder as dúvidas logo da doutora Gabriela e depois, posteriormente, a gente passa para o Dr. Rodrigo, tá bem? Tem alguma dúvida para perguntar à doutora Gabriela? Está aberta a inscrição, tá certo? Doutora Gabriela, segunda. Não, doutor Tiago, você está perguntando? Pronto, doutor Tiago, segunda pela tarde. Viu? Alguém quer se inscrever para perguntar? Doutora Gabriela, segunda de manhã. Peraí, gente, a gente vai, para não ter confusão, a gente vai abrir inscrição, tá certo? Quem gostaria de ser a primeira, eu posso escrever. Toninha pode escrever? Pronto, a Toninha escreve. Mas as perguntas é para a doutora Gabriela, tá? Rodrigo ainda não falou. Porque o meu esposo, depois de aposentado, ele pagava a previdência, parece que era 90 e pouco por mês.
e ele botou na mão dos advogados do Situf, né? Tiraram, mas só que ficaram de devolver e nunca recebi nada, até hoje. E também ele nas férias, ele não recebia vale de alimento nas férias. E eu acho que, eu vou até falar com a senhora, porque o Situf não me informa isso. Eu vou lá, pergunto, a moça da recepção disse que todo mundo paga, que é normal, todo mundo paga essa previdência. Eu digo, não, mas depois de aposentado, não é para pagar não. O que ela me disse é que todo mundo paga. E agora que eu estou sabendo disso, você está informando. E eu vou falar com você, lá no Situf. Eu vou quarta-feira à tarde. Eu vou quarta à tarde, viu? Tá bom, obrigada. Não tem mais alguém? Então a gente vai passar para os informes do Dr. Rodrigo, tá bom? Então não tem mais ninguém para perguntar nada para a doutora Gabriela, né? Tá? Pronto, a doutora Gabriela, se você quiser algum esclarecimento da UNP, da UNP, segunda-feira ela está lá. Porque na realidade hoje ela veio fazer esclarecimentos desses 3 processos, tá certo? Tá bom? Obrigada. Bom, vamos passar aqui. Ótimo. Ó, deixa eu falar novamente. Doutora Gabriela está no sindicato segunda pela manhã, quarta à tarde e sexta-feira à tarde. Geralmente é doutor Luiz. Pois não? Dá para ouvir aqui não? Quer vir aqui não? Vai dar. A minha voz dá para ouvir. Eu fui ao Banco do Brasil, então logo eu soube da situação do nosso PSS que tem uma ação para proposta, né? Fazer isso. Só que desde aquela época que eu fui solicitar, até hoje, já fui várias vezes no Banco do Brasil, no meu caso especificamente, eles não me pegam, porque ainda está sendo processado. O que ele vai fazer em relação a isso? Eu não tenho entrado ainda, porque eu não tenho a documentação completa. Pronto, com relação a essa documentação do PASEP, é um extrato, certo, desse seu PASEP que a gente precisa para analisar se você tem direito ou não. Nesse caso aí, o Banco do Brasil geralmente pede um prazo. Eles dão um papelzinho para você e dão um prazo, né? Eles têm que observar esse prazo, você tem que cobrar, que eles têm que fornecer essas fichas. Porque isso aí é um arquivo que está microfilmado, por isso que eles precisam desse prazo para poder localizar e te passar. Aí verifica lá no papelzinho qual foi o prazo que eles te pediram. 60 dias. Pronto, aí tem que ir lá reclamar de fato porque pronto. Aí se você quiser entrar em contato comigo lá durante a semana, a gente tenta ver o que é que pode fazer nesse caso específico, tá bom? Pronto, vamos passar agora a fala para o doutor Rodrigo, tá certo? Por gentileza, vamos fazer silêncio, né, para a gente poder escutar melhor, tá certo? Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para tratar dos 47%, hoje especificamente sobre eles. E aí, como a maioria já deve saber, né, no final do ano passado, às vésperas do recesso, nós fomos surpreendidos com uma nova decisão do STJ. Surpreendidos não pela decisão, mas pelo teor da decisão. Como nós temos falado já em outras reuniões e outras assembleias, nós vimos discutindo nesse recurso especial, um recurso especial interposto pela universidade, nós vimos discutindo especificamente a questão de algumas preliminares, ou seja, de algumas matérias que prejudicariam a apreciação do mérito desse recurso. E a surpresa a que eu me referi é porque o STJ, no julgamento de um embargo de declaração, de um outro embargo de declaração, num agravo interno, ele considerou que essas preliminares teriam sido apreciadas implicitamente.
quando se fez a apreciação do mérito do recurso. Isso para a gente causou muita estranheza, e não só para a gente, mas todo mundo que é da área e que entende um pouco da questão de recursos especiais, porque há uma previsão legal no próprio Código de que as preliminares precisam ser apreciadas antes do mérito. E a própria Constituição estabelece que toda decisão precisa ser fundamentada. Mas aí o absurdo não foi só esse, né? Então, assim, o absurdo, a surpresa não foi só essa, porque logo em seguida ele ainda diz que nós estaríamos abusando do direito de recorrer, quando na verdade o que se tem é que nós estamos recorrendo por uma omissão do próprio tribunal em não apreciar essas preliminares. Bom, de qualquer maneira, o processo foi julgado na sessão virtual, o resultado saiu no dia 16 de dezembro e o acórdão, o interior do acórdão, disponibilizado no dia 18. E a partir de então, nós começamos a analisar qual seria a medida possível, né, e necessária para tentar reverter isso. Nós entendemos que até agora, apesar de já ter 3 decisões do STJ e uma decisão do relator, a parte fundamental da nossa irresignação contra esse recurso da universidade ainda não foi de fato apreciada, porque para que o recurso especial pudesse ser admitido e pudesse ser processado e pudesse ser julgado pelo STJ, existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos pela parte que recorre, no caso pela universidade. Como nós entendemos que não houve o cumprimento disso, nós entendemos que essa matéria precisa ser apreciada pelo STJ antes dele apreciar o mérito, antes dele dizer que o sindicato agiu como substituto ou agiu como representante processual. E aí, manter ou reformar a decisão do TRF da 5ª Região, que reconheceu que a decisão da rescisória não poderia ser aplicada para os associados. Aí, nesse contexto dessa análise, como a doutora Gabriela já destacou, nós tivemos o recesso forense, a partir do dia 19, os prazos estão suspensos, especialmente no STJ, eles estão suspensos até o próximo dia 3, diferentemente da Justiça Federal, o recesso lá é um pouco mais alongado. E aí, dentre as medidas possíveis que nós analisamos, a mais viável nesse momento seria o embargo de divergência, porque há decisões de outras turmas e de sessão do STJ, entendendo que é direito da parte saber a fundamentação por que o seu direito foi negado. Então, se hoje qualquer um de vocês me perguntar por que as preliminares foram rejeitadas, eu não saberia responder e certamente ninguém responderia, porque, como está na própria decisão do STJ, a fundamentação está implícita. Então, nós tivemos uma reunião na semana passada com a diretoria. Nessa reunião nós discutimos todas as possibilidades e explicamos passo a passo de como se dará a interposição desses embargos de divergência. E nesse embargo de divergência, já pontuando que o principal ou a melhor consequência dele é retirar o processo das mãos do relator, do ministro Benedito, que por 3 vezes teve a oportunidade de se manifestar sobre as preliminares, sobre essas matérias que prejudicariam a apreciação do mérito, o julgamento do recurso, e por 3 vezes passou por cima delas sem se manifestar. Então, a nossa perspectiva é que no dia 4 de fevereiro, assim, logo no primeiro dia de retorno às atividades do STJ, nós já vamos interpor esse novo recurso, que
Se trata de um embargo de divergência que está previsto no Código de Processo e também no regimento interno do STJ, e ele possibilita que a matéria seja apreciada agora não mais pela primeira turma, mas pela primeira, como há divergência entre turmas, provavelmente a competência ficará com a primeira sessão, ou ainda a depender desse primeiro juízo feito pelo STJ, talvez até o próprio pleno do tribunal. E aí nós devemos ter um novo julgamento num prazo em torno de pelo menos 90 dias, a contar de fevereiro, podendo ser um pouco antes ou um pouco depois, já que todos nós sabemos que essa questão da fixação do prazo depende de algumas outras medidas, de intimação da universidade, de decurso de prazo e de tudo isso. E falando em decurso de prazo, é interessante nessa situação desse recurso, que é algo que a gente nunca viu em todos esses anos de advocacia, é que nas 3 oportunidades, ou seja, nos 3 recursos que nós interpusemos pleiteando que as preliminares fossem apreciadas, em nenhuma delas a universidade se manifestou. Ou seja, embora nós tenhamos arguído isso, tenhamos mostrado que há omissão, tenhamos mostrado que há necessidade de que sejam apreciadas para cumprimento do que determina o Código, para cumprimento do que determina a Constituição em relação à questão da fundamentação das decisões, a universidade deixou passar em branco os 3 prazos, ou seja, a apreciação feita pelo ministro se fez de maneira sem que houvesse uma contradita, uma oposição específica da universidade. Nós não sabemos a razão disso, né? Até podemos supor, né? Então, assim, como nós temos lá no início, quando nós tivemos a possibilidade de fazer o levantamento dos valores, e que houve um indeferimento desses valores após trazer aos autos o extrato da conta. Então, nós imaginamos que essa informação que agora está lá no processo, dando conta de que aquela época eram mais de 200 milhões e hoje talvez 250 milhões aproximadamente, induz a um julgamento com um viés fora talvez do que é essencialmente técnico. Talvez o fato da matéria também, de ser 47%, né, da inexistência de outros precedentes em caso. Então, mas isso são só suposições. De forma que o que importa nesse momento é que nós temos 2 possibilidades. Continuar lutando, depois esse recurso, tentar levar para um julgamento na sessão ou no próprio pleno do tribunal, ou jogar a toalha e desistir. A nossa intenção e a intenção da diretoria é de que nós podemos dar continuidade, continuar lutando. Nós estamos há 6 anos atuando nesse processo. Quando assumimos o processo em 2013, se vocês se lembram, acho que a maioria deve lembrar, o processo estava perdido e os valores depositados na Caixa estavam para ser devolvidos ao erário. De lá para cá nós conseguimos reverter uma decisão, reverter a decisão de devolução, manter os valores depositados, mas infelizmente no STJ essas 3 decisões, basicamente no mesmo sentido, basicamente todas com a mesma omissão, ou seja, com o mesmo vício, elas revertem a decisão que era favorável. Por isso, a nossa intenção de levar para um julgamento em um outro órgão julgador. Até agora, no STJ, o recurso estava sendo julgado pela primeira turma, né, do relator ministro Benedito Gonçalves. Então, com os embargos de divergência, como eu já falei, o que nós consideramos essencial é a possibilidade, ou mesmo o que deve ocorrer, de ser nomeado, de ser designado um novo relator fora da primeira turma e num julgamento onde nós teremos a participação de mais ministros.
Então, em linhas gerais, essa é a situação dos 47. Não mudou muito da situação da última reunião, a não ser a circunstância dessa nova decisão. Essa questão do abuso do direito de recorrer, que aí para algumas pessoas, e aí eu vi algumas notícias que foram divulgadas, deixa eu só explicar um pouco melhor. Embora tenha sido consignado pelo ministro essa expressão, ela, no caso específico, ela não se aplicaria, porque o que o tribunal considera como abuso de poder de recorrer, o abuso do direito de recorrer, é quando você insiste com recursos em uma matéria que já foi decidida. Digamos, vamos imaginar que você entrou com ação pedindo essa caneta e o tribunal já disse que você não tem direito a ela, e você entra com recurso pedindo direito à caneta e o tribunal diz que não tem, e você continua insistindo. Então, o abuso seria na repetição de um recurso para uma matéria ou uma questão que você já teve uma decisão. No caso, nós não tivemos decisão alguma ainda sobre as preliminares. O que nós temos agora, nessa última decisão, porque até então nós não tínhamos, é que há uma indicação de que ela foi implicitamente apreciada. Então, e aí essa implícita é o que leva a um cerceamento da defesa, porque nós não sabemos nem contra o que nós devemos recorrer. Enquanto não houver a apreciação das preliminares e dizendo são rejeitadas ou são acolhidas, e por isso, nós ficamos sem saber as razões do indeferimento disso. Paralelamente a isso, ou concomitantemente a isso, nós temos uma outra situação que também foi arguída no recurso e não foi apreciada. E aí essa diz respeito ao mérito do próprio julgamento. É que, se vocês lembrarem da decisão do TRF da 5ª Região, houve uma manifestação de que o sindicato agiu como representante processual. Não é parte, ele agiu em nome da parte. Como nós, advogados, agimos também como representantes. No STJ, o STJ nessa situação e diz que o sindicato agiu como substituto. Só que para fazer isso, e aí essa é uma das matérias quanto ao mérito, para fazer isso ele precisa reexaminar provas, ele precisa reexaminar a matéria fática do processo, ele precisa remexer em tudo isso. E há uma súmula do próprio STJ que diz que no recurso especial isso não é possível, o que se tem essa questão, porque a divergência, tanto em relação a não ter sido analisadas as preliminares, ou seja, o direito da parte saber por que elas foram rejeitadas ou não acolhidas, e também a questão em relação a esse, essa revolver toda a questão de fato e de provas para mudar o entendimento que saiu aqui da 5ª Região em Recife. Então essas são as informações, tentei simplificar aqui ao máximo para permitir que vocês possam entender, e aí a gente abre agora para as perguntas e fica aqui à disposição de vocês. Bem, vamos começar as inscrições. A gente faz esse bloco de 5 perguntas. O Rodrigo vai anotar as perguntas e vai respondê-las. A gente pode fazer, após isso, mais inscrições. No final, mais ou menos 3 blocos, se for todas as perguntas saciadas, tá bom? Por gentileza, está aberta as inscrições. Mira. Toninha, para Toninha. Mira. Qual é teu nome?
Gente, só um minutinho enquanto anota aqui os nomes. O Alexandre, que é o gerente do Banco do Brasil, ele pediu para dar só 3 minutos aqui para ele dar uma informação aqui para vocês, que são clientes do Banco do Brasil, aqui da UFC. Tá? A gente vai abrir aqui um espaço para ele, 3 minutos, aí depois a gente continua aqui com as perguntas e respostas do Dr. Rodrigo. Pronto, Alex. Gente, boa tarde, tá? Então, como a Keila se antecipou, meu nome é Alexandro, eu sou funcionário do Banco do Brasil de carreira e gerente aqui, estou como gerente de relacionamento da agência Benfica, tá? E assim, queremos solidarizar, né, com toda a luta, né, que os servidores, que os profissionais, né, têm desempenhado e têm ido atrás dos seus direitos, né? E é muito viável, é importante isso, né, porque nem sempre somos reconhecidos, somos valorizados, somos vistos realmente como pessoas, como cidadãos, nós somos tratados da forma como realmente devemos e merecemos. E eu, como funcionário e também como trabalhador, né, nós nos solidarizamos com a luta de classe, tá? E dizer para vocês que assim, o Banco do Brasil, como parceiro, como participante da nossa vida social, né, ele vem, tá certo, reforçar, ele vem reforçar assim, ele vem reforçar só essa questão assim, de parceiro do trabalhador também, tá certo? E assim, a gente, né, nós funcionários, né, nós queremos só divulgar, tá certo, com vocês, tá bom? Que o Banco do Brasil, ele está já há algum tempo fazendo portabilidade de crédito, tá? Então você que contraiu uma dívida mais elevada em um outro banco, tá? Você pode estar portando essa dívida para o Banco do Brasil, tá? Fazendo essa portabilidade, a dívida que você tinha de um determinado valor, ele reduz. Fazendo essa redução, se você assim desejar, no futuro, você pode fazer uma renovação desse empréstimo, tá? Consignado. A taxa do banco, ele começou essa semana, tá? Com a redução, ele já é uma taxa mais atrativa, mas ele reduziu ainda mais, tá certo? Então, de tal forma que se você tiver um empréstimo consignado em uma outra instituição financeira, você pode, por gentileza, estar me procurando lá na agência do banco. Não precisa pegar as filas, senha, tá certo? Só me procura lá, certo? Que a gente vai fazer essa portabilidade, tá? Há uma taxa de juros mais atraente e vai pagar um valor menor na sua parcela, tá bom? Obrigado pela atenção e sucesso. Obrigada. Vamos dar continuidade. Gel, por gentileza, Gel, pode vir aqui. Pessoal, vamos por gentileza fazer silêncio, que é para a gente escutar aqui a pergunta do servidor também. A pergunta dele de repente pode ser a sua, né? Companheiros e companheiras, boa tarde, meu nome é João e agradeço a vocês dois aí. Fazer uma resposta aqui com o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, essas repartições que são federais, que já receberam esses 47, você pode me dizer qual foi uma das 3 que recebeu? Porque eu sei qual foi a 3 que recebeu. Foi a SUGAN, o INSS e a Escola Técnica. Tudo receberam os 47%. Pronto, é só isso, viu? Geraldinho, por gentileza. Geraldinho. Ainda tá aí? Geraldinho, por gentileza, aqui, meu filho. Tá bem, Geraldinho?
mesmo, a coisa melhor pode existir é a alegria. Quanto mais a gente alegre, melhor é, mais os dias passam e mais o ano passa a vida. É isso mesmo. Não, eu não vou perguntar nada, eu quero só dizer o seguinte, que é bom que passe essa informação dos 47 para o computador, porque aí os funcionários ficam mais atualizados, até porque o que tem é desatualizado. Então é bom que a gente atualize isso, que é para o servidor ver que o doutor Rodrigo vem trabalhando e continua trabalhando. Então é importante que a gente coloque isso aí no computador para ficar atualizado e tirar as que são desatualizadas. É isso aí. Lira, por gentileza. Boa tarde a todas e a todos. Bom, doutor Rodrigo, você falou que seria bom, assim, que vai proceder tirando o processo da instância que está para outro órgão, certo? E falou também que não sabe nem, tipo assim, que alegar, por que recorrer, assim, devido ao não apreciamento das preliminares. Eu lhe pergunto, esse outro órgão seria o STF? Seria o STF? Porque eu acho que já distinguiu tudo que era de julgamento nas mãos desse ministro. E se for o STF? Eu acho que é legal. E já pensou se cai na mão do Gilmar Mendes, né? De repente pode dar certo. Brincadeira à parte. Obrigada, Nilo. Por gentileza, Graça, a próxima. Eu queria saber do doutor Rodrigo sobre os 28 e os 3,17. Eu nunca recebi os 3,17. Pronto, já tem lá. Por gentileza, agora o Dudu. Pronto, depois do Dudu, o doutor Rodrigo vai responder e a gente vai abrir um novo bloco, tá bom? Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Rodrigo. Tendo uma visão bem pragmática, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: a primeira sessão, né, o processo que o senhor tenciona levar para a primeira sessão. Quais são as turmas que compõem a primeira sessão? Nós vamos ter todos esses ministros da primeira turma lá dentro. Qual realmente seria a nossa perspectiva de obtenção de voto? Porque, inclusive, na primeira turma, nós temos pessoas que foram daqui do Ceará, né, que vêm sempre se posicionando contrário ao nosso pleito. Então, numa visão bem pragmática, a primeira turma compõe a primeira sessão? Essa é a minha pergunta. Obrigada, Dudu. Pronto, agora a gente vai abrir para o doutor Rodrigo responder todas as indagações, tá bom? Bom, a sua pergunta da Lira, a competência para os embargos. Então, a competência para os embargos ainda são no próprio STJ. O que vai definir a competência, porque assim, nos embargos nós vamos demonstrar a divergência com acórdãos de outras turmas e com acórdãos de outra sessão. Então, o que pode acontecer é que, verificado no primeiro momento, verificado que essa divergência é só com o acórdão da turma, a competência será da sessão, e aí nós já entramos na pergunta do Dudu, que seria a primeira sessão, que é composta pela primeira e pela segunda turma. Se a divergência for verificada com o acórdão de sessão, né, ou seja, um acórdão da primeira sessão, da segunda sessão, da terceira sessão, com o acórdão esse acórdão da primeira turma, isso leva a competência para a Corte, ou seja, para o Pleno, e aí todos os 33 ministros do STJ votam. Só corrigindo, eu imagino que o direcionamento da sua pergunta sobre a pessoa do Ceará se refere ao ministro Napoleão, que mas é o único cearense que tem na primeira turma. Deixa eu só explicar.
ele é impedido de julgar no processo, porque, como todo mundo sabe, ou a maioria sabe, ele é meu tio. Então, assim, se o direcionamento foi nesse sentido, só explicar, no acórdão, diz lá que ele não vota e não votou em nenhuma das ocasiões. Só para deixar claro. O outro ministro do... mas aí nós estamos agora no STJ. O outro ministro do Ceará, que é o ministro Raul, ele pertence a uma outra turma de uma outra sessão. Então, assim, se o julgamento for para a corte, ele poderá participar. Né? Então, assim, só... Porque, assim, às vezes fica essa conversa, porque, assim, nós já recebemos outras conversas em sentidos diferentes disso. Pronto, então, assim, em relação a 3.2.17, 28, eu pergunto à mesa se eu posso tratar disso, né? Então, assim, eu até vinha preparado para isso, já que em todas as reuniões a gente trata. Em relação a 3.17, rapidamente, depois da decisão do TRF falando sobre... onde ele reconheceu que havia uma nulidade e determinou que o processo retornasse para ser sanada essa nulidade, o processo migrou de físico para o PJE, então foi feito todo esse procedimento e agora, após o recesso, ele deve estar sendo encaminhado, saindo da 10ª Vara Federal e encaminhado ao TRF para que seja apreciado a apelação que lá no início, lá em 1990 e alguma coisa, não teria sido apreciada. Isso no período muito anterior ao nosso ingresso no processo. Em relação a 28, nós temos ainda situação parecida com a que a doutora Gabriela falou, na questão das habilitações, né, ainda muitos herdeiros, né, alguns, a maior parte já recebeu, mas ainda há algumas habilitações em tramitação, no processamento, principalmente porque há uma resistência da universidade. Quando eu falo universidade, eu me refiro à Procuradoria Federal, órgão da AGU, em admitir a habilitação quando o óbito já passou de 5 anos. Embora se tenha reiteradas decisões de juiz, do Tribunal Regional e do STJ, reconhecendo que não há prescrição, ela continua recorrendo. E em relação a 28, que também convém que a gente deixe claro, é aquela situação da supressão da rubrica. Então ainda há um recurso pendente de julgamento pelo TRF, na 5ª Região. Esse processo ele já mudou devido à alteração na composição do tribunal, ele já mudou de relator duas vezes. Então agora ele está com o desembargador, só um minuto. Está com o desembargador Leonardo Carvalho, isso desde meados do ano passado, e aí a gente espera que agora também, voltando do recesso, e a gente consiga incluir em pauta, já que a promessa que tinham nos feito era que julgariam antes do recesso, mas não se cumpriu. Então, essas são as informações sobre 3,17 e 28. A Cássia me lembra aqui que quando 3,17 o primeiro grupo, 28,86 o primeiro grupo, tá? 47,94 o primeiro grupo. Então assim, são aí os processos continuaram ainda lá no escritório do Dr. Valentim. Bem, agora vamos para o segundo bloco. Toninha, alguém se inscreveu? Mais? Pronto. Aparecida, é? Toninha está se inscrevendo. Valdo, Zé Maria. Dudu. Pois. A resposta ele mesmo deu. Ele perguntou quais seriam os 3 órgãos que teriam recebido os 47. Aí ele disse, eu vou responder SUCAM, INSS e outro. Então, assim, pronto. E a escola técnica, né?
Então, assim, se ele perguntou e respondeu, não havia necessidade, né? A primeira, Toninha, por gentileza, Toninha. Pessoal, por gentileza, silêncio, né? Para a gente poder escutar a servidora, né? É até um respeito, né? Com ela e para quem estiver também na frente, né? Obrigada. Boa tarde à mesa, boa tarde, companheiros. Feliz ano novo, tudo de bom que esse ano seja melhor do que o que passou. E todo servidor, nós todos aqui juntos, querendo saber das novidades e botar o dinheiro no bolso. Vamos perguntar ao doutor Rodrigo como é que está. Boa tarde. Eu queria perguntar, porque eu cheguei atrasada, não sei a informação que o doutor Rodrigo falou dos 47. Eu queria saber como é a possibilidade, se tem que sair, porque tinha uma reunião no Congresso, lá no Supremo, e disse que era a última decisão, que a gente ou ia perder ou ganhar. Eu queria saber a resposta, como é que tinha sido, porque eu cheguei um pouco atrasada, não sei se tem possibilidade da gente receber nesse ano. Pessoal, por gentileza. Cala a boca, pessoal. Ela já está terminando. E outra coisa, os 317 vale alimentação, e os 26, e os 28, quem está? Eu não estou com 28. Aí eu queria saber, eu cheguei, o senhor falou dos 317, quem está no primeiro e segundo processo. Eu sou do primeiro. Aí eu queria saber a resposta. Tem possibilidade da gente receber ainda esse ano, porque o senhor veio naquela época, no ano passado, disse que dava 3 meses, 60 dias para poder ter a decisão. Mas como tinha, estava o tema, estava aquelas reuniões tudinho, depois teve a eleição do presidente, ganhou, né? Aí o presidente Bolsonaro, aí mudou tudo. Aí eu queria saber como é que está. Muito obrigada. Boa tarde. Ele já falou, e ela até estava aqui, sobre os 317, né? Depois o doutor Rodrigo pode falar alguma coisa, depois aí você vê. A próxima aí. Val. Boa tarde, companheiros. Doutor Rodrigo, o senhor falou em recurso especial, mas há também... Mais alto, Val. Assim, o doutor Rodrigo falou aqui de recurso especial, mas há também o recurso extraordinário. Valdo, para cá, porque a intérprete você fica bem nervoso. Há também um recurso extraordinário que parece que é a decisão do STF. Eu gostaria que o doutor Rodrigo explicasse a diferença dos dois para nós aqui. É só isso, obrigado. Agora o José Maria Castro. Só lembrando que a intérprete está aqui, né, para a gente não ficar no meio dela, para facilitar a linguagem dela, tá bom? Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde à mesa, doutor Rodrigo Especial, aqui representando a direção. Doutor, a gente, acho que nesse momento, iniciando o ano com perspectiva, acho que sempre é bom recordar algumas situações para a gente, até na proposta, que eu entendo como uma proposta de encaminhamento, a gente não cometer erros. Por volta de 2 anos e meio atrás, eu particularmente fui numa plenária da FASUVA e lá aproveitei a segunda-feira e fui até o STJ tentar saber como o processo andava e tal. Naquela época, a secretária do desembargador colocou o seguinte: olha, nós não recebemos mais individualmente o interessado, ou através do seu advogado, ou em conjunto com o advogado para conversar com o desembargador. Logo em seguida, mais ou menos uns 20 dias, um mês, nós tivemos uma assembleia no pátio da reitoria, o doutor Rodrigo estava presente, e eu coloquei dessa possibilidade do nosso advogado, juntamente com a direção do sindicato, ir até lá e conversar com o desembargador para explicar, com uma conversa olho no olho, que é melhor do que o papel, friamente. Naquela assembleia, o doutor Rodrigo foi e disse: olha,
Eu não acho interessante, porque o desembargador pode se sentir como se fosse uma pressão que nós podemos estar fazendo, e aí poderia atrapalhar o processo. Nós, daquela Assembleia, acatamos a ponderação do Dr. Rodrigo, que é o nosso assessor. Não é assessor da direção, é assessor nosso, como um todo, que está no processo. Então, nós acatamos. Hoje, agora, me parece que a situação está parecida. E como eu não quero, né, ficar só com isso na minha cabeça, só um minutinho, com isso na minha cabeça, eu estou trazendo isso para o conjunto. Tipo, primeira coisa, o doutor Rodrigo está dizendo que vai entrar com a posição dele, está dizendo para a gente, olha, o melhor caminho é entrar com a ação, o embargo de divergência. A depender do entendimento lá da Justiça, poderá ir para uma outra sessão ou para o pleno. Eu, particularmente, acho que nós devemos acatar o encaminhamento do Dr. Rodrigo no sentido de ele entrar com embargo. Agora, eu estou propondo, aqui não é uma assembleia, é uma reunião, eu estou propondo que nessa reunião se encaminhe para a direção do sindicato, e a direção do sindicato, a partir dessa nossa conversa, já fique atento, para que após o Dr. Rodrigo dar entrada, que a gente, se a direção chame uma assembleia da categoria, para a gente dar um encaminhamento concreto sobre isso. Por quê eu estou propondo isso? Porque eu, particularmente, quero ter a oportunidade de estar nessa assembleia após dar entrada. Quero defender, vou adiantar aqui com a minha posição, quero defender que a Assembleia autorize o doutor Rodrigo, juntamente com a direção do sindicato, procurar os juízes dessa sessão e ter a conversa olho no olho. Porque me parece que está faltando isso. A conversa olho no olho com o juiz. Porque por mais que o doutor Rodrigo coloque no papel que o processo está assim, que o processo não está sendo atendido isso que o outro, diz aqui para a gente, mas não teve essa oportunidade de dizer para o juiz. Porque, meus amigos, se nós não fizermos isso, no meu entendimento, manda simplesmente, faz o recurso, e vamos aguardar que o juiz entenda efetivamente ou não tenha nenhum tipo de sensibilidade para ouvir a representação do processo, vai dar no que deu agora. Nós vamos ter ação, vamos estar só nos iludindo que daqui 1 mês, 2 ou 3, 4 meses, podemos ganhar os 47. Então, o meu encaminhamento concreto é que a gente já pense na possibilidade de ter uma assembleia, se a assembleia autoriza ou não o doutor Rodrigo com o sindicato e conversar com o juiz, como é feito em qualquer outro processo grande. As pessoas procuram o juiz para conversar. Nós não procuramos. Nós mandamos um ofício, mandamos uma solicitação que ele nem leu. Talvez ele tivesse conversado, dizendo que por trás tinha alguma coisa, tinha isso, aquilo outro. Talvez o juiz tivesse tido um outro posicionamento. Então é isso que eu estou levantando. Por gentileza, o próximo é o Dudu. Bom, a outra pergunta que eu tenho para fazer é simples, doutor Rodrigo, um pouquinho dessa atenção. Eu acho que é no processo da manutenção da rubrica que a UFC teria desistido de um recurso, embargos infringentes, e entrado com outro, um recurso especial. A minha pergunta é saber se o senhor já foi intimado dessa mudança de recurso, desse recurso especial, e deu para entender? O outro questionamento, doutor Rodrigo, esse não é tão técnico, é sobre a questão da correção do primeiro pagamento dos 28. As pessoas perguntam demais sobre isso e fica um pouco escanteado porque tem outras questões mais palpitantes, né?
E por fim, aproveitando aqui o embate para eu não ter que encher o saco de vocês falar outra vez, é sobre a questão do processo do nível de apoio. Se eu puder dar alguma informação sobre ele. Obrigado. Pronto, agora a gente vai abrir para as respostas do Dr. Rodrigo, tá certo? Está encerrado esse bloco. Ah, pediu mesmo, vem. Por gentileza, você é o último mesmo. É porque a Dani... Boa tarde, senhores e senhoras. Apesar de já ter o Zé Maria e o Dudu já ter feito as perguntas mais importantes, e o Dr. Rodrigo sabe que fomos nós que contratamos o Valentim e ele entrou. Nós confiamos muito no Dr. Cintur, no Dr. Rodrigo. Não tem dúvida disso. A questão dos 47%, gente, o Ministério recebeu, todo mundo recebeu. Além de tirar, tiveram que devolver todo o dinheiro. Categorias, a categoria pequena que recebeu, gente, bem pouquinho. O resto, ninguém recebeu nesse país. Foi coisa pequena. Os 47%, se o pessoal tivesse, quando tivesse feito processo, dividido os processos em pequenos grupos, a gente tinha recebido. Aqui, alguns reitores aqui, quando o processo estava na universidade, houve a oportunidade de pagar. Mas o reitor se recusou a pagar. Saiu da universidade porque está impedindo de entrar dinheiro na universidade, porque o dinheiro estava na conta da universidade. Foi para a Receita. A Receita teve que tirar de lá porque não entrava dinheiro. Aí foi para a Caixa Econômica. E está essa luta, essa batalha. Sinceramente, eu quero acreditar que receba, mas eu acho difícil. Isso quando for receber, aqui, muita gente já não está mais aqui. Talvez nem eu esteja aqui. Mas aqui eu quero fazer um agradecimento à tribo por ter me ajudado, o mundo por ter me ajudado, porque eu estou quase 20 de doença aqui. Há 4 meses que eu completei de entrada no ensino. E é difícil, não tem nada de graça, gente. Ortodontia morreu, terceirizou, você não consegue mais nem a consulta. Então a gente passa dificuldade de gostar da gente, ó, deixa o mãezinho. E com o governo desse militarizado, está colocando só militar nas coisas, ele está protegendo todos os militares. Vocês sabem que onde tem militar, ele é contra o civil. E ele já disse, reajuste ele não tem. Quando reajuste, o plano faz isso. E eu, com toda sinceridade, eu tenho pego como aposentado, tenho pego todos aposentados, principalmente as pessoas de idade muito avançada, e todos os servidores que estão sofrendo por esse Brasil afora. Eu gostaria que saísse alguma coisa, que a gente entrasse no reajuste salarial, porque eu queria que comprava no ano passado com R$100, hoje vai comprar com 300. E quando ele ganha ajuda, ele se acaba. Então, gente, eu gostaria de agradecer à diretoria do sindicato, a todos os companheiros que, nos meus 80 anos, botaram mensagens para mim, eu estou muito satisfeito. E aqui eu queria que Deus abençoe cada um dos que estão aqui, cada um dos que estão em casa. Uma chuva de graça, uma chuva de perdão, uma chuva de salvação a cada um. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Bem, tem mais alguém para fazer pergunta? O doutor Rodrigo agora então vai responder, tá bom? Bem, não tem mais ninguém para fazer pergunta, está encerrado o último bloco e o doutor Rodrigo agora vai responder. A pergunta da Toninha. Ela está aqui ainda, Toninha? Gente, só um minutinho. Gente, só um minutinho.
minutinho, vamos fazer silêncio, que ele vai responder as últimas perguntas, ok? Que é para a gente ficar bem entendido aqui em relação a esse processo dos 47%. Eu não vou fazer um resumo de tudo, porque eu teria que voltar lá e a gente não vai ter tempo. Mas assim, você perguntou se essa é uma última decisão. E eu disse assim, não. Então assim, feitos os embargos de divergência, não tem como a gente dizer que é a última decisão. Então assim, a partir dessa decisão que vier a ter, ainda há outras possibilidades, né? Inclusive elas foram analisadas, mas que ficaram para um segundo momento. O Valdo perguntou a diferença entre recurso especial e recurso extraordinário. Primeiro, não tem recurso extraordinário nesse processo ainda, né? Então assim, o que há é que dentre as preliminares que nós arguímos, existe uma exatamente porque a universidade alegou a violação de um dispositivo constitucional, mas não entrou com recurso extraordinário. Então, e o STJ não tem competência para apreciar a violação da Constituição, a não ser quando é de maneira reflexa, indireta, tudo, mas aí não é o caso. Então, uma das preliminares arguídas é exatamente que a universidade alega a violação da Constituição, mas não fez o recurso extraordinário. Uma delas. Sobre a questão do Zé Maria, assim, primeiro, ao longo desses anos, desde que a gente acompanhou, nós tivemos no TRF, começando aqui, né, nós tivemos várias vezes com o juiz, depois tivemos algumas vezes no TRF, e ao longo desses 2 anos, quase 3 anos que o processo esteve no STJ, nós tivemos algumas vezes no STJ. Esse olho a olho que vocês foi feito por cada um dos ministros. Então foi entregue memorial a cada um dos ministros. Então, assim, embora o processo ocorra de maneira virtual, numa sessão virtual, que é uma inovação, mas antes de ir a julgamento, nós fizemos todo esse trabalho. Como fizemos na época em relação a 28%, como fizemos em relação a 3,17%, que faz parte. Não me oponho a ir aguardar para saber para qual ministro vai ser redistribuído o processo. E aí, se houver deliberação da diretoria ou deliberação de assembleia, ou mesmo, nós podemos ir ao STJ sem problema. Mas deixar claro que faz parte do nosso trabalho, e quem acompanha o nosso trabalho mais de perto, sabe que esse acompanhamento junto aos tribunais, ele é feito sistematicamente. Eu não preciso estar divulgando que estou indo a Brasília. Eu não preciso colocar uma foto nas redes sociais dizendo estou indo para Brasília, tirar uma foto na porta do avião. Mas tenha certeza de que ao longo desses 3 anos, pelo menos umas 6 vezes nós estivemos em Brasília e em todas elas nós fizemos o que deveria ser feito. Entrega de memorial, conversar com o ministro, explicar, falar tudo isso. Às vezes não com o ministro direto, mas com a assessoria, que é quem faz ali aquele meio de campo para o ministro. Então todo esse trabalho foi feito como ele é feito em todos os outros processos. A gente realmente não usa divulgar isso, né? Estamos indo, assim, a nossa agenda, né? E para finalizar, a pergunta sobre a supressão de rubrica. Na verdade, o processo ainda não foi julgado pelo tribunal, os embargos infringentes. Então, há uma petição de hoje, às 11h50, eu não sei se é essa desistência que você falou, porque ela não foi nem juntada ao processo ainda e o processo é físico, tá certo? Mas o que há é o seguinte, é que antes do processo ser julgado, ela entrou com recurso especial. O processo não foi nem julgado, eu não sei contra o que ela entrou. Né? Assim, eu sei o que ela entrou no recurso especial, mas assim, para ficar claro, é que ela, antes de ter o julgamento final pelo tribunal em Recife, ela já entrou com recurso especial. Então há ali uma sobreposição, uma superposição de recursos que, assim, às vezes, porque um procurador fica responsável pelo processo e faz uma coisa, e depois é outro procurador e ele vai e faz outra e fica lá. Nós temos visto isso em alguns processos. Em relação à correção monetária, há uma decisão do Dr. Praxedes
que ele disse que enquanto não for resolvida a supressão da rubrica, ele não aprecia nem correção, nem precatório complementar, nem nada disso. Então, uma coisa está amarrada à outra. E, por último, em relação ao Santiago, eu não mandei sua mensagem no seu aniversário, mas parabéns pelos 80 anos. Eu imagino que é uma dádiva muito grande chegar a essa idade e chegar tão bem como você, porque a gente tem visto em todas as assembleias. Então, parabéns, Santiago, pelos 80 anos. Em relação ao nível de apoio, o Geraldinho nem perguntou, né? É sempre que pergunta. Não estou mais nem ligando, não, Geraldinho? Vocês não ligam mais para o Geraldinho e ele esqueceu. Então, assim, o nível de apoio, o relator era o desembargador Lázaro, né? Então ele sai, está na diretoria agora do TRF, e aí quem assumiu o processo foi o desembargador Rubens Canuto. Então, também tínhamos a perspectiva de ser julgado antes do recesso, não se confirmou, e nós estamos aguardando finalizar o recesso para poder ir a Recife, e aí ter uma nova perspectiva, uma nova promessa, e tentar ver se cumpre isso. Encerrado todas as perguntas, o doutor Rodrigo, creio que respondeu a todos, né? Eu quero agradecer a presença de todos, dos aposentados, dos servidores aqui presentes, e está encerrada essa reunião. Quero agradecer ao doutor Rodrigo e doutora Gabriela. Muito obrigada, boa tarde a todos. Gente, feliz ano novo. Em fevereiro, o Situsa está reinaugurando o seu consultório médico para os pensionistas e aposentados. Aguardem aí